Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o potencial de ação cardíaco, tratando-se do potencial de ação de fibras rápidas. Diferentemente de outros tipos celulares excitáveis que vão ter o sódio e o potássio como agentes participantes desse processo, a célula muscular cardíaca também conta com a participação dos íons cálcio. Então, basicamente, a gente pode dividir em 5 fases o potencial de ação cardíaco, que é a fase 0, despolarização, fase 1, a repolarização precoce, fase 2, o platô, a fase 3, a repolarização de membrana e a fase 4, o repouso. Vamos começar aqui pela fase 0, que é a fase na qual uma pequena perturbação no meio faz com que se ative os canais de sódio voltagem dependente muito rápido. Então, nessa ativação, a célula despolariza muito rápido. Então, a condutância do íon sódio, você vê que ele sobe, então significa que esse íon ele está entrando na célula, ela tem essa despolarização. No intermédio da fase 1, quando eu atinjo o pico aqui da despolarização mediado, pela entrada do íon sódio, eu já começo a ter abertura dos canais de potássio voltagem dependente. Porém, como a tendência é que haja uma saída de potássio, a condutância do potássio ela tende a cair, tá? Mas significa que está ocorrendo essa movimentação dos íons potássio. Como ele abre quase que na metade do fechamento dos canais de sódio voltagem dependentes, eu não tenho mais essa entrada abrupta de sódio e tenho uma saída relativamente considerável de potássio. Portanto, na fase 1 vai ocorrer a repolarização precoce. Em seguida, que é a segunda fase, a fase do platô, há a ativação dos canais de cálcio voltagem dependente. Porém, ele tem uma ativação um pouco mais lenta, em detrimento aos outros canais. Conforme ele vai entrando na célula, então vai aumentando a condutância dele, porque ele está entrando, e por ter carga positiva, eu faço uma sustentação da despolarização celular, ou seja, eu tendo a manter os níveis em milivolts da célula num valor positivo. Então, eu sustento aqui a despolarização, que é a fase 2, que é o platô. Só que, obviamente, esses canais eles vão fechando aqui continuamente, e aí, por uma diferença de condutância dos canais de cálcio e dos canais de potássio, a intensidade da saída do potássio é superior à intensidade da entrada, porque, obviamente, esses canais vão fechando ao longo do tempo. E aí, nesse processo todo, nós temos uma repolarização de membrana, porque a saída de cargas positivas passa a ser mais intenso. Então, na fase 3, a gente tem a repolarização até atingir o estado basal, que atinge aí a fase de repouso, onde a gente já não observa mais as condutâncias dos 3 íons. Lembrando que o reestabelecimento do equilíbrio de sódio, potássio e cálcio, tanto no meio interno quanto no meio externo, é dado pelas bombas de sódio e potássio e pelas bombas de cálcio.